Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Magia Histórica. Roda a vinheta. E o filme de hoje é a curta O Príncipe e o Mendigo, de 1990. E a nossa história se passa na Inglaterra, mais precisamente em Londres, no século XVI. A curta-metragem, lançada pela Disney, traz nos papéis principais personagens que já são queridíssimos de todos. Mickey Mouse, Pato Donald, o Pluto, Bafo de Onça, para viver algumas aventuras durante esse filme. E, inclusive, uma curiosidade, o filme foi lançado juntamente com o longa-metragem Bernardo e Bianca na Terra dos Camundongos, que era a parte 2 do filme Bernardo e Bianca, em 16 de novembro. E o filme nos traz Mickey Mouse como um pobre camponês, que junto de seus amigos sonhava em viver como um rei. Certo dia, ao ir ao palácio atrás de seu cachorro Pluto, Mickey acaba encontrando o príncipe, que é literalmente a sua cara. O príncipe fica tão abismado com a semelhança dos dois e começam a contar as insatisfações de suas vidas. E o príncipe convence o Mickey a trocar de lugar com ele por um dia. E diz que não haverá problema, porque qualquer coisa que acontecer, o príncipe mostra o seu anel real. Eu vou voltar num piscar de olhos. E se houver algum problema, todos podem me reconhecer por isto. Fora do palácio, o príncipe se depara com algumas barbaridades que estavam sendo realizadas contra o povo, né? Coisas horríveis que o João Bafo de Onça, que era o comandante real, estava realizando em nome do rei. O príncipe fica assim, extremamente abismado com toda essa situação e decide enfrentar o capitão. Enquanto tudo isso está acontecendo, né, na parte mais pobre da cidade, dentro do palácio, o rei estava muito doente e ele acaba vindo a falecer. E Mickey, que está no lugar do príncipe, é quem vai assumir o trono e vai ser coroado como um novo rei. Você aí, o que aconteceu? O rei está morto e o príncipe será coroado imediatamente. Sabendo de tudo isso, o príncipe, junto com Pateta e o seu valete, Donald, tentam voltar o mais rápido possível para o castelo, enfrentar o Bafo de Onça e assim o verdadeiro príncipe assumir o seu lugar ao trono. A história da Disney foi inspirada no livro The Prince and the Pauper, que traduzido para o português fica O Príncipe e o Mendigo. O livro foi escrito em 1881 pelo escritor norte-americano Mark Twain, que se inspirou em uma das suas viagens na Europa. Mark Twain é o pseudônimo de Samuel Leonard Clemens, que foi um autor nascido em Missouri em 1835 e ele veio a falecer só em 1910. Além de escritor bem famoso, Twain também era conhecido por ser meio humorista e até mesmo sádico em suas obras. Durante os 17 anos que passou em Hertford, ele escreveu grande parte das suas obras de sucesso e dos seus numerosos clássicos, inclusive O Príncipe Mendigo, em 1881. E apesar, da obra O Príncipe e o Mendigo ser praticamente onipresente na literatura, no cinema, em diversas reproduções, a obra assim não foi um grande sucesso. Há quem diga que ela não foi muito sucesso assim dos grandes clássicos de Twain, porque ela foi lançada logo em seguida após um livro de Twain que tinha vendido assim horrores. Então o Príncipe Mendigo acabou ficando meio de lado. Mas também há quem diga que Twain não era um autor assim tão espetacular, porque ele possuía algumas deficiências, inclusive por não conhecer tão a fundo a cultura britânica, porque ele era norte-americano, a forma com que ele representava principalmente esses conflitos sociais não era muito bem vista pelas pessoas, porque ele não conhecia e não vivenciou de fato essa cultura. Na história original, o Príncipe Mendigo se passa em Londres, contando que no mesmo dia de outono no século XVI nasceu Tom Kent e Edward Tudor. Os dois tinham uma semelhança incrível na aparência. Tom Kent era filho de John Kent, um homem que maltratava seu filho e só queria saber de dinheiro. Já Edward Tudor era filho de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que tratava a criança com muito amor e carinho, diferente da criação do Tom. Para esquecer a sua vida triste e infeliz, Tom gostava bastante de brincar com os meninos que moravam próximo a ele. E em todas as brincadeiras, Tom sempre gostava de se retratar como um príncipe. Ele gostava tanto dessa brincadeira que acabava indo nas proximidades do palácio para poder brincar com seus amigos. Certo dia, Tom acabou entrando dentro do palácio sem querer durante uma brincadeira e causou uma pequena confusão. Edward, que estava na janela, acabou vendo a confusão e de longe olhou o menino e
e pediu para ele subir nos seus aposentos porque ele queria brincar com o rapaz. Chegando lá, os dois ficaram espantados com a incrível semelhança que tinham e, em outra brincadeira, resolveram trocar as suas vestes para um fingir que era o outro. Porém, no meio disso, a guarda real entra no quarto dos meninos e acaba tirando Edward às forças do quarto do príncipe, achando que, na verdade, o Edward era o intruso e... Não, na verdade ele era o rei, enfim, uma confusão tremenda. E os meninos foram separados. Edward, então, passa a viver com Tom Kent e o Tom fica lá no palácio vivendo com Henrique VIII. Tom foi chamado para jantar com o rei Henrique VIII e o rei achou muito estranhos os comportamentos e atitudes de seu filho. Achava até que ele tinha perdido a memória e que estava enlouquecendo, porque na verdade não era Edward, e sim Tom. Já o Edward estava passando alguns dias como mendigo, passando muitas dificuldades, e não suportando mais viver com o pai de Tom, ele fugiu para a casa de um companheiro chamado Miles. Lá na casa de Miles, ele descobre que seu pai Henrique VIII estava muito doente e veio a falecer. O príncipe então fica extremamente abalado, porque agora ele iria se tornar o rei da Inglaterra. Com a ajuda de Miles, o Edward finalmente consegue voltar ao palácio antes da coroação do Tom e ser coroado como verdadeiro rei. Contudo, a amizade entre os dois manteve, afinal agora que Edward era rei, ele prometeu para sempre ajudar o Tom. A história é toda ambientada durante o reinado de Henrique VIII, que de fato foi um rei inglês aqui na vida real. Henrique VIII foi conhecido assim como o pior rei da Inglaterra. Além de tirano, várias passagens de seu reinado deixaram a Inglaterra com cicatrizes profundas e extremamente marcantes. E quem classificou ele como o pior rei não tô sendo eu não, foi a Associação dos Escritores Históricos do Reino Unido, que após analisar tudo o que aconteceu falou, não, definitivamente o Henrique VIII foi o pior de todos. O rei Henrique VIII é conhecido como o tirano que por suas vontades fúteis dividiu a Inglaterra toda com uma briga religiosa. Ele foi o fundador do anglicanismo, que como muitos nós sabemos, ele só fundou essa igreja para poder se divorciar da sua primeira esposa, Catarina de Aragão, que era a mãe da Mary Tudor, para poder se casar com sua amante, Ana Bolena, que veio ser a mãe de Elizabeth Tudor. Na animação da Disney, né, eles acabam justificando toda essa parte assim, horrível do reinado de Henrique VIII como não sendo culpa do rei, como se ele não tivesse o menor conhecimento disso. Eles acabam falando que na verdade a culpa era da guarda do rei, que fazia várias atrocidades em nome do rei, e o pobre coitado nem sabia o que estava rolando. Outra questão que é muito interessante lembrar, que Henrique VIII foi o segundo nome da Casa Tudor a comandar a Inglaterra até o ano da sua morte, em 1547. E acredita-se, né, que a causa principal da sua morte foi a sua obesidade. Afinal, embora diversas doenças tenham passado pela Inglaterra, o Henrique conseguiu superar todas elas. O Henrique, ele morreu nos seus últimos dias, assim, pesando 200 quilos. No começo do reinado de Henrique VIII, ele até tentou ser um bom rei e foi aos poucos fazendo uma boa jogada para a Inglaterra. Só que suas vontades e futilidades, com todas as suas tramas de várias esposas que ele teve e toda a sua infertilidade, levou a Inglaterra para um caminho sem volta. Eduardo VI teria nascido dia 12 de outubro de 1537. E essa seria a data onde a nossa história começa, né? Afinal, conta-se que nesse dia tanto Edward quanto o mendigo, o suposto mendigo de aparência igual, teriam nascido. Edward, ele foi rei da Inglaterra logo após a morte de seu pai, ele foi coroado em 1547, né, quando seu pai veio a falecer. Porém, Edward viveu pouquíssimo, ele viveu só até os 16 anos. Então, assim, em menos de 6 anos o seu reinado já havia acabado. Eduardo VI foi filho de Henrique VIII com Jane Seymour, a terceira esposa do rei. Eduardo VI foi o terceiro monarca da Casa Tudor e o primeiro rei da Inglaterra a ser criado totalmente como protestante. E o seu governo sempre foi comandado pelo Conselho Regencial, já que o mesmo nunca atingiu a maioridade para governar sozinho. O seu reinado foi marcado por diversas rebeliões e tumultos, devido aos problemas econômicos que a Inglaterra acabou enfrentando, né? Já foi um legado que ele trouxe de Henrique, vamos combinar que ele não ficou nem tanto tempo assim no poder para estragar tanto a Inglaterra, mas assim, a Inglaterra já estava bem ruim com o Henrique, ele veio a ficar doente, a situação foi se agravando
E Edward, quando assumiu, ele mal conseguiu fazer alguma coisa para mudar tudo isso e acabou seguindo os mesmos caminhos do pai. Em 1553, Edward descobriu uma doença, e ao perceber que essa doença era terminal e que ele tinha pouco tempo de vida, ele e seu conselho fizeram uma elaboração da sucessão real ao trono, numa tentativa de impedir que a Inglaterra voltasse ao catolicismo. Então nomeou a prima, Jane Grey, para ser a rainha da Inglaterra. O seu reinado durou apenas 9 dias. E durante isso, Edward excluiu as oportunidades de sua irmã Mary Tudor e de sua irmã Elizabeth Tudor serem as rainhas da Inglaterra. Elas não gostaram nada disso. As irmãs ficaram extremamente boladas com a situação. Inclusive, Mary elaborou todo um plano para conseguir voltar ao governo e acabar com a festinha ali de Jane. Mas essa é a história para outro vídeo. Então Mary depois Jane e assumiu o trono sendo Mary I da Inglaterra. E estabeleceu o catolicismo novamente em todo o território. Claro que o povo não ficou nada feliz, já que basicamente toda a Inglaterra era protestante. Depois, Elizabeth, quando assume o trono, retorna para o protestantismo e continuando uma grande guerra religiosa. Na animação da Disney, a gente tem a presença desses personagens, né? Então a gente tem o mendigo e o príncipe, mas eles não têm nenhum nome histórico. Já no conto original escrito por Mark, todos esses personagens aparecem. Então a gente tem o Edward Tudor, a gente tem o Henrique VIII, a gente tem a Jane, a gente tem a Elizabeth, a gente tem a Mary. Todos eles aparecem na narrativa, exceto a Jane Senior, que é a mãe do Edward. Ela não aparece na narrativa porque ela morreu logo após dar à luz ao menino, e a história já se passa depois que o menino nasceu. E lembrando também que essa história é totalmente fictícia e que não se tem nenhuma prova de que realmente tenha acontecido a história do príncipe mendigo na época de Eduardo. Foi uma aventura aí! Então é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, comenta, compartilha essa história maravilhosa com seus amigos. Afinal, eu tenho certeza que muita gente ainda não viu o clássico Príncipe Mendigo. Também segue a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E não esquece de compartilhar esse vídeo também. Ajuda muito o nosso trabalho. Então é isso! Um beijo! Até a próxima aventura! Até o ano